Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast Mudando Histórias. Para quem não conhece, Mudando Histórias é uma empresa social que tem como missão diminuir o impacto da fome no Brasil, enquanto também a gente ajuda as empresas parceiras sem nenhum custo a atrair mais clientes, fidelizar, aumentar o engajamento do time, tudo isso através do marketing social. Então, nossa missão aí é alimentar cada vez mais pessoas. E estamos aqui hoje com a Mari com Y. Opa! Sou eu, Mariana com Y. Sou humorologista, especialista em elevar a sensação de bem-estar das pessoas, fundadora da Humorlab, e tô aqui como co-host, embaixadora do Mudando Histórias, pra gente conduzir uma história aqui leve e divertida pra todo mundo. Sempre, sempre. E aproveitar para agradecer a Crosshost, esse estúdio aqui maravilhoso que a gente tá, pela parceria aí. Muito obrigado. Estamos com um super convidado hoje, empresário e investidor, é ele, o grande JP. Seja muito bem-vindo, JP. Fala, pessoal, muito obrigado pelo convite, tá? Inclusive, assim, tá validado, eu tô dando risada desde o momento que eu cheguei. Maravilhoso a vibe aqui, e muito obrigado mesmo pelo convite. Nós que agradecemos. É uma causa linda, espero poder estar contribuindo com alguns insights. Sempre, sempre. Então vamos lá, né? Vamos começar para você contar um pouquinho pra gente aí sua trajetória, produtos high ticket, funil. É quanta coisa! Muitas empresas. Ser chique é isso, JP. Boa. Quando o currículo é chique, tem um monte de coisa pra falar, a gente que vai perguntar, a gente vai te encher o saco Tirar aqui. todas as dúvidas. Vamos lá. E aí, gente, por onde vocês querem começar? Conta um pouquinho da sua trajetória e da sua história, pra gente chegar na atualidade aí. Maravilha. Eu caí basicamente de paraquedas no mundo do marketing digital. Tá? A minha formação é da medicina. Então, eu fiz medicina, eu larguei no final, vou explicar como é que aconteceu isso. Tá? Eu, a partir dos meus 14, 15 anos ali, eu empreendia, eu vendia coisas online, no caso, peça de celular, trabalhava com e-commerce e coisas do gênero, e sempre nesse mundo. Decidi iniciar em engenharia civil como faculdade de escolha, minha família era do ramo. Iniciei a faculdade, não gostei, odiei, né? Falou, olha, não é pra mim, viu? Tô ótimo. Deu um ano e meio ali, eu falei, não vai rolar, né? Tranquei. E fiquei pensando, o que eu vou fazer da vida? Eu sempre tinha um quê com medicina, Entrei na medicina, dito e feito, me apaixonei. Me encontrei ali perfeitamente na medicina. E foram 4 anos, então sou apaixonado por medicina, mas... Tá todo mundo curioso. Mas, porém, entretanto, todavia, eu recebi à época, eu estava no 3º ou 4º ano de medicina, eu recebi um anúncio. No Instagram e chamou bastante minha atenção. Se tratava um pouco de curso online. E falei, deixa eu ver que negócio é esse aqui. E comecei a empreender no digital. O que eu comecei fazendo? Fazendo lançamento de infoprodutos, sabe? Olha lá. Aquelas lives depois para vender. Sei como é. Bem perfeito. Então, comecei sendo no bastidor de algumas pessoas, fazendo o lançamento. Então, eu era um coprodutor, né, com o pessoal do Digital Chama. Fazia alguns lançamentos e foi dando boa. O que a galera da faculdade falava, já deve. Eu tô curiosa. Ninguém entendia o que eu tava falando. Medicina. Virou blogueiro, né? Virou blogueiro. Então, foi indo e as coisas foram engrenando. E acho que o principal, aqui já tem um insight bem legal, que foi o seguinte: velocidade de aplicação. Então, assim, no começo, eu aplicava muito rápido. Eu lembro que eu comprei um curso sobre isso e na semana seguinte eu já estava fazendo o lançamento. Caramba! E no período de 1 ano, eu fiz 50, 60 lançamentos. Então, eu falei, e foi muito ruim. Testou muito. Nossa, testei muito, aprendi muito como não fazer. E foi muito ruim. Descobri várias formas de não fazer. Muito bom. Então fui testando, fui entendendo, e depois do meu lançamento de número 50, que eu entendi, eu falei, cara, eu acho que eu entendi esse negócio. E aí comecei a fazer os famosos 6 dígitos, 6 em 7 e assim por diante. E aí cheguei numa bifurcação na minha vida. Falei, cara, ok, tá dando certo essa parada. E agora? Medicina, lançamento, o que eu faço da vida? Paixão dividida. Eu falei, cara, o que eu faço? O que eu faço? Falei, bom, vou fazer o seguinte. Se eu seguir da maneira que eu tô, eu vou ser um empresário medíocre, né? Que tá na média, e vou ser um médico medíocre. Não dá pra eu ficar dividindo a atenção. Vou trancar a medicina por um aninho. Só pra... Vou trancar a medicina por um aninho.
para ver o que acontece, me dedicar aqui aos projetos. E foi quando eu tranquei a medicina e vim para Alphaville pela primeira vez. Gente. Então... Aí, Quantos anos atrás? 4 anos, 4, 5 Rimos anos. e são 4 anos, gente. 4 A medicina trancada. Medicina trancada. Já jubilou, né? Já. Já jubilou. E aí vim pra Alphaville, as coisas aceleraram ainda mais. Sim. Né? Aceleraram ainda mais. Falei, cara, a medicina... Ambiente, né? Medicina não vai rolar. Não vai rolar. E aí o que era mais lançamento e tal, se tornou mais empresa, né? Empresas sólidas. Falei, cara, medicina... Que legal. Quem sabe lá na frente, né? Quem sabe lá Sem no pressa, futuro a gente se sem encontra. Tem uma pressa. vida aí, pô. Tem uma vida aí. Tem uma vida aí de resolver isso. Então foi de paraquedas. Entrei de paraquedas. Nossa, falando de mudando histórias, ele já chega mudando a história tudo. completamente, assim. Plot twist aqui já. Chegou dando um twist carpado já de cara, já falando dessa mudança de rota. Cara, que interessante. Porque muita gente tá ouvindo, faz 1, 2 lançamentos e fala... "Ai, Dá errado, não, acabou. não presto pra Mim isso. não dá. Aí vem alguém e fala, Mari, foi no 51. 50. Uma boa ideia. Boa. Que funcionou. Muito legal isso, JP, porque a galera tem essa. No mundo digital, aí vou falar do achismo, tá? Do ambiente, da pressa. E aí você Ansiedade ali de compara. sempre dá certo. E aí o cara fala, não, tentei já, mas tentou quantas vezes? Você é tentou muito legal. como? Você tentou de que jeito? Então, você em algum momento nessas 50, você falou, cara, já era. Tipo, teve alguns dias você falou, e o que fez você seguir? O que fez você falar, cara, não, vou fazer de novo. Não, pera. 41 não dá, vou fazer 42 aqui. Qual foi Boa. a ignição que fez você continuar? Porque, Show. pô, são muitos, cara. Em um ano é muita coisa. A gente tá numa época que a gente é impelido, de alguma forma, né, a pensar que tudo é muito rápido. Né, que um ano, meu Deus, você fez um ano todo de lançamentos e não tinha dado... Caralho, mas pera, desde Nada. quando um ano é muito tempo? Né? Você passa 6 anos numa faculdade, depois passa, sei lá, mais 5 anos especializando, enfim. Sensacional. Desde quando um ano vira muito tempo? Então... Eu vejo isso muito no meu dia a dia, né? Eu vejo isso muito no meu dia a dia. Às vezes as pessoas chegam e falam pra mim, Jota, olha só, tentei tal e tal coisa aqui, né? Pô, fiz uma call de vendas aqui, pô, não deu certo. Eu falo, pô, deixa eu entender o que tá acontecendo. Quantas calls você fez? 2. Cara, estatisticamente, assim, Nem dá pra improvável. eu falar com você, Eu querido. falei, cara, é improvável, né? É improvável. Então Tem a gente vive argumento. nessa ânsia, e falou, cara, não dá. A época, por que eu continuei fazendo? E, meu, excelente visão. Se eu tivesse parado no 49... Se eu tivesse parado no 49, Pô, esse cara, ia ser ó. foda, né? Porra. Pô, Então... Seu anjo da guarda, ele já tá aqui falando, o que é isso? que porra é essa? Não, Ah, gente, para como jamais. Eu nem sei assim? se pode falar palavrão no podcast. Pode, Dani, qualquer pode, coisa Dani. corta. Qualquer coisa corta. Né? Falar que pode é complicado. Eu vou tentar segurar a mão. evitar. Eu vou tentar evitar aqui. Aí qualquer coisa vocês cortam. Eu repito as frases, tá? Mas enfim, me perdi. Se você Perdi, tivesse foi parado no palavrão. 49. Se eu tivesse parado no 49. Então, o que motivou a época? Eu tinha um objetivo. Meu primeiro objetivo maior era dinheiro. Tá. E dinheiro pelo seu próprio fim. Dinheiro por dinheiro. Dinheiro. Ele como... Causa. Né, a causa ali, o número 1 na hierarquia. E aí é uma causa muito fraca, né? Aí não dá. Aí Não mantém, dá. né? Aí não dá, não mantém. E eu entendi depois que se fosse difícil demais por mim, que eu fizesse por alguém. Olha. Que eu fizesse por alguém. E agora a história fica meio doida. A época eu falei, cara, por quem, né, que eu fazia? Não tinha um passarinho pra dar água? Não tinha falei, bicho, o meu sonho, o meu maior sonho era, é ser pai. Na época eu era solteiro. Falei, bicho, eu vou fazer pela minha família, que não existe ainda, mas há de existir. Né? Então foi tirando o olho do próprio umbigo que eu consegui continuar executando. Se fosse por... Quando o motivo tá em nós mesmos, é muito fraco. É muito fraco. Pô, o Mudando Histórias, por exemplo. Quando o motivo tá em si, é muito fraquinho. Não dá conta. Qualquer... propósito mesmo que pô, a gente fala. Faz toda Então a diferença. foi esse olhar. Você que tá assistindo aí, qual é o motivo aí, né? Tá em você ou tá no outro? E é legal 5 falar minutos isso. de podcast, já lançamos essa. Né? Qual o Você seu já- propósito? Espera um pouquinho, gente, que eu preciso dar repensada na vida aqui, caramba. JP, e como que foi aí desse passo até você hoje ser um grande empresário, 5 empresas, Boa. tráfego pago? Boa. Qual foi essa jornada aí? No início começou muito naquela brincadeira de
marketing digital, sabe? Pô, vou comprar um moletom da Gucci, usar um chinelinho e andar de helicóptero, vou gravar criativo. Começou nisso. Nada contra, né? Quem faça isso, mas... caminho, não, brincadeira. né? Então, cara, começou nisso, mas eu percebi também que não se sustentava. O ego, né? Quando e onde? Na época da transição da medicina, eu falei, pera, eu não vou também largar uma futura, uma carreira, né? Por algo talvez transitório. Eu falei, preciso de algo a mais. Então, foi na época, né, que eu abri, então, minha agência, comecei já a pensar em empresa. Então, na época, eu tinha uma agência de lançamentos, uma agência de coprodução, e as coisas foram indo. Com o passar do tempo, que eu fui me especializando no mercado de tickets altos, né, no mercado de high ticket, eu me tornei mentor também. Eu saí dos bastidores, muita gente queria entender o que estava acontecendo, no Brasil não era nada comum, e eu comecei a mentorar. Quando eu comecei a mentorar, eu tinha ali 100, 200, 300 mentorados e eu percebi que a todo momento eu indicava eles para alguma empresa, que eles tinham várias demandas. Então, toda hora eles precisavam de uma contabilidade específica. Eu indicava para uma contabilidade. Toda hora eles precisavam de um jurídico. Eu indicava para um jurídico. Toda hora precisavam de tráfego pago natural no crescimento e assim de um por negócio. diante. Então, nesse passo, eu falei, cara, e se... Tem um pedágio aí. E se? Foi essa época que eu fiz a sociedade com meu primeiro sócio, com o Nicolas, né? Hoje no grupo Vortex, eu e ele somos sócios. E a gente começou esse passo, então, à época, com a minha base de mentorados e com a base deles, entender as demandas que a gente tinha, indicava e que poderíamos suprir. Atender a cadeia toda. Um ecossistema. Que demais. Uma holding. Uma holding. Então, fomos criando as empresas em volta dos clientes que já existiam. E Show. hoje a gente tá aqui, não tem nem que trabalhar mais, porque tudo anda. JP, pra galera que tá ouvindo, até acho que a gente tá muito acostumado, o que é o high ticket? Quanto é high ticket? Quando você fala, entrei no mercado high ticket, era mentorado. O que era o high ticket? Você era mentorado de quê? Você ajudava essas pessoas a alcançar o quê? Boa. Porque eu acho que a galera que tá ouvindo, entender essa parte da história pra entender, por que ele conectou? Então, explica aí pra galera. É relativo. Depende, né? Vamos lá. O high ticket nada mais é do que algo com um ticket alto, algo fora do padrão. Tem uma frase que eu gosto muito, não lembro de quem que é essa frase, mas é o seguinte, não há benefício algum em ser, né, o segundo mais barato do mercado, mas tem um baita benefício em ser o mais caro. E quando eu falo em cobrar mais caro em um high ticket, não é um pouquinho acima da concorrência. É o ponto de eu cobrar tão caro, o cara fala, que porra é essa? Que porra é essa? Então, por um exemplo, eu tenho ofertas hoje de 400 e poucos mil. A época, tinha, sei lá... concorrência que tinha oferta lá de 15, de 20, de 30. Então, quando uma pessoa entra e recebe uma oferta de 30 versus entra no meu fluxo e recebe uma de 400... Algo desperta ali. Tu cria um vácuo, entendeu? Não dá pra comparar. Não existe a comparação. Não tendo a comparação, tu joga o jogo sozinho. Primeiro ponto, então, o high ticket é de fato uma oferta muito cara. Especificamente, a minha especialidade é no nicho de educação e prestação de serviço. Que legal. Tá? Educação e prestação de serviço. E quanto que é high ticket? Depende. Aí que depende. Vamos lá, gente. A gente tá apertando o JP pra JP falar aqui. JP vai falar que depende do que, JP. Vou dar um exemplo. Digamos que um mercado tem ali, né, pessoas que cobram R$49 em curso X. Nesse mercado, 2 mil é um high ticket, entende? 5 mil é um high ticket. Sim, faz sentido. Algo ali 10 vezes mais caro é um high ticket. Assim, o que eu considero? Tanto que a primeira linha da minha bio é uma provocação quanto a isso. Se popularizou muito, 2 anos pra cá, o mercado de high ticket teve um boom, né? E todo mundo comprou um blazer e virou mentor high ticket. Gente, eu preciso de um blazer! Como assim eu tô sem blazer aqui? Pô, JP. Só que é só metade do caminho. A outra metade é colocar na bio, especialista em high ticket. Aí matou. Aí pronto. Aí tá pronto. Aí tem muitos. Aí chama pro Macau contigo, resolvido. Então... Perdi a linha de raciocínio, vou voltar. Tava falando dessa quantidade, quanto é relativo. Perfeito. Então... Se popularizou muito e ficou nessa, ofertas de 5 mil, ofertas de 10 mil, de 5 mil, de 10 mil, todo mundo vendendo ofertas high ticket de 5 mil. Aí eu fui colocar na minha bio, na primeira linha. Né? Aqui, oferta de 10k é downsell. Né? É aquela oferta que quando o cliente não compra o produto principal, a gente direciona para ele. Então, pessoal, o relativo depende do mercado, depende do ticket que cobram. Eu tenho clientes hoje que tem um high ticket de 10 mil, né, que eu brinco que é um downsell,
como eu tenho uma mentorada no nicho de incorporação imobiliária que vende mentorias de 2.800.000. Tá legal, pessoal. Eu mudando de início. Tchau, pessoal das palestras. Eu preciso ir pra incorporação, assim, entendeu? Gente, eu nasci pra isso, eu não tenho cara. Total. Cara, que de fato é relativo, né? É muito Não dá relativo. pra Pode ser 10 mil, pode ser 3 milhões. Então... E não tem, é o que a gente fala, né? Não tem o preço, não existe o caro. É o valor que você entrega ali do produto ou do serviço. Total. E você faz muito esse ensinamento, assim, na mentoria? Como que é? Total. Não existe o caro, tá lá. Eu sempre coloco uma única regra. Falo, cara, você pode cobrar quanto você quiser, desde que você seja capaz de entregar 10 vezes mais. Bom. Perfeito. Então... Algo que eu bato muito na tecla lá dentro também é que eu considero que as pessoas até passam por um filtro, né, antes de entrar na mentoria em algumas das empresas. A gente sempre considera que estamos lidando com pessoas íntegras dentro da ética, né? Vamos usar esse poder aqui pro bem. Vamos trazer pra mesa essa importância. É importante, né? Às vezes quando eu tô palestrando eu até levanto, gente, implementar essa oferta dentro da ética, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, sim, tu pode cobrar quanto tu quiser, desde que tu entregue 10 vezes mais valor. Desde que tu entregue 10 vezes mais valor. E o que é legal do high ticket? Ele é contraintuitivo ao que o mercado digital foi fundado aqui. Né? Pô, vi que você está posicionado no digital, por exemplo, com certeza você já ouviu, olha... Então, produza bastante conteúdo, você vai atrair uma audiência, você pode colocar uma isca grátis, você vai captar lead, depois você abre a carteira deles com o produto de 97. O caminho natural. Daqui 2 anos você pode fazer um lançamento de 997, então o 7º lançamento você faz 6. Cara, tudo bem. Sim. Se você é uma pessoa que está em uma curva de aprendizado, eu acho super válido. Passar por todo esse processo. Exato, eu acho super válido. Agora, se você é uma pessoa que já é boa... Tem reputação, tem autoridade, tem repertório. Mesmo no offline, não faz sentido. Aí que é o jogo do Pedras Grandes primeiro. Pedras Grandes primeiro. Não sei se vocês já viram um vídeo, é um professor numa sala de aula, ele pega uma caixa transparente assim, né? E aí ele pega e enche de bolinha de ping-pong e pede pro pessoal, essa caixa está cheia? Aí o pessoal pega e fala, pô, tá cheia. Aí ele vai e enche de pedrinhas menores. Bolinha de gude, depois pedrinha, areia. E vai indo até o final assim, ele enche várias vezes. Então é muito dessa lógica, o Pedras Grandes primeiro. Pedras Grandes primeiro. Então se você já tem autoridade, esse Pedras Grandes primeiro vai servir para vender para quem pode te pagar. Com esse dinheiro você vai melhorar sua infra. E para quem não pode, irmão, a tua qualidade vai ser 10 vezes melhor. É meio que um Robin Hood, talvez. Você vende, você gera muito valor para quem pode pagar mais caro. Com isso, você melhora a sua estrutura de gravação, de time. Você pode fazer produtos e projetos que o foco e a ênfase não é financeiro. Você pode fazer os gratuitos e de uma qualidade extrema. E aí enche o topão, e aí é areia que vem com o negócio. Em alguns minutos de live eu já tomei tanto tapa aqui, gente, que eu acho que eu preciso sair agora, que eu preciso dar uma ligação. Só pra mudar umas coisinhas que eu tenho. Boa. Eu vi alguma postagem sua falando sobre funil, mecanismos. Você quer explicar um pouquinho, contar aí pra galera sobre funil de vendas? Claro, pô, explico. No digital, a galera tem muito... essa ânsia, né? Essa ansiedade. Então é um movimento muito comum, talvez vocês já tenham percebido, visto algumas pessoas que a cada mês elas são especialistas em algo, né? A cada mês elas estão, por um exemplo, usando um método diferente ao lançamento não sei o quê. Isso acontece porque as pessoas aprendem a replicar. Elas aprendem a copiar e colar. Logo, se eu copio e colo algo que é extremamente fácil, que é fácil de fazer, é fácil de copiar. E aí vira commodity, né? Vira commodity, ponto. Vira commodity. Virou commodity, o que acontece? Olha pro mercado, o que estão... aqui. E vai esse ciclo, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Então o que acontece? Eu sempre bato muito na tecla que eu não ensino um funil, eu ensino um mecanismo. Não é um funil, é um mecanismo. Essa frase eu repito trocentas vezes. Não é um funil, é um mecanismo. Vou dar um exemplo para vocês. Final do ano eu fui num parque aquático com a minha digníssima esposa. Olha lá. Tava no parque aquático e decidi pegar uma bebida. Tava na fila, chega uma mulher, né, em mim, de camisa e tal. Lá. Ela fez algumas perguntas pra mim, mas ela não fez exatamente na ordem que eu vou falar pra vocês. Ela fez no meio da conversa, então não ficou tão na cara. Né? Mas basicamente ela perguntou se eu era casado, se a minha esposa estava ali comigo, qual era a minha profissão, se eu tinha casa própria, né? Já sei até onde você tava. Exato. Então, ela fez várias perguntas para mim, Sim. eu fui respondendo, dando uma positiva para tudo.
Falou, você não vai acreditar. Olha como o mundo... Eu quero te presentear. Então, vou te dar um dia de cortesia no nosso spa. Você vai desfrutar com sua esposa, você vai poder almoçar, não sei o quê. Gente, o que ela fez ali? Ela qualificou se eu era um cliente em potencial. Né? Ou como eu falo dentro da mentoria, um ICP. Pô, sou o perfil, sou um MQL, sou um lead qualificado? Sou. Ela com uma isca, né, me levaria para um lugar. Nesse lugar, o que aconteceria? Ia aumentar o meu nível de consciência, aditar o estado emocional e depois eu receber um pitch do multipropriedade, óbvio. Então a gente deu bastante. Aí falei pra ela, pô, trabalho com isso também, é maravilhoso. Esse gatilho, né, então, que cara, você usa. É a mesma coisa. Entende que é a mesma coisa? Se tratando de high ticket, cara, sim. é a mesmíssima coisa. Né? Eu costumo dizer que o peixe certo precisa da isca certa. Sim. Para que eu leve ele até uma cal e possa, então, aumentar o nível de consciência, agitar o estado emocional, então fazer uma oferta. Trazer os achismos pra mesa, assim, JP. Manda. Muita gente fala, muita gente quem, Mari? Quero nome, CPF, não tenho. Tô trazendo meus achismos mesmo. Me conta. Que a minha tia mandou perguntar. A minha tia, é a vizinha da minha tia. Tá. Poxa, Porra, quase. já sabe, cara. Me conta. A galera fala que quem lida com high ticket é um público menos cri-cri que a galera do ticket mais baixo. Então, o cara que paga menos, ele enche mais o saco do que o cara que paga mais. Isso é mito ou é verdade, JP? Hoje, no Mudando Histórias. Cara, é verdade. Que é só percepção, né? É verdade, sim. Em via de regra, quanto mais barato, mais demanding o cliente. Entendi. Vamos lá. Quanto mais barato, mais demanding o cliente, te explico por quê. Às vezes a pessoa que compra um produto lá de R$2.000, de 997, cara, ela tá investindo todo o dinheiro dela. Sim. Ela tá investindo o dinheiro da vida dela. Sim. Então, tem uma baita responsabilidade aí, tem esse ponto. Ok, ponto vírgula. Tem as pessoas, de fato, que só são chatas mesmo, que... É A natureza. pessoa Tá ali enchendo o saco mesmo. paga R$97 em algo e acha que comprou a sua alma, né? Existe isso. E por outro lado, quando o cliente de high ticket, ele não é tão demanding, até porque muitas vezes ele não tem tempo de ficar sendo demanding. A gente tá falando, às vezes, no empresário ou numa pessoa que tem um outro estilo de vida. Tá? Então, sim, quanto mais barato, mais demanding tende a ser. Porque a pessoa quer mais ferramenta e o empresário ele quer só uma estratégia. Perfeito. E aí, em alguns minutos, você resolve a vida dele e fala, obrigado, hein? Cara, JP era essa perfeito. semana, a gente se vê o mês que vem. Exato, tipo, olha, cara, isso, ponto, resolveu. Sim. Né? Então não é ficar batendo papo, é mais direto ao ponto. E quem tá ouvindo a gente, é legal trazer que não é regra, não, esse é o caminho divino. Perfeito. É pra você. Não, cada um tem um jeito, até o que você falou do Ctrl-C, Ctrl-V, cara, isso também funciona. Qual que é o seu objetivo, empresário, empreendedor, empreendedora, alma que está nos ouvindo? Onde você quer chegar? Como você quer chegar, isso depende. Então, às vezes Mari, acredito que quando a gente faz Ctrl-C, Ctrl-V vira commodity, então é barato e, cara, vai esfolar um pouquinho aí. Mas dependendo de onde você quer chegar, Mari, quero ganhar visibilidade, quero explodir. Cada um tem um caminho. Então, legal a gente falar que nós estamos enaltecendo o mercado do JP, falando high ticket, mas que não anula a entrega e a dignidade, Total. o caminho de cada um. Todos, né? Exatamente. E sabe qual que é o problema? Tem mercado para todos. Existem inúmeras formas que funcionam. Só que qual que é o problema? Lembra da ânsia que a gente estava conversando no início de ter o resultado rápido? Eu fico um mês aqui, daí mas aí eu vi um vídeo lá, daí eu acrescento isso, daí isso aqui também eu compro. A pessoa vai agregando tantas coisas, não tem uma constância de aplicação do método que ela escolheu, e se transforma no Frankenstein. Se transforma no Frankenstein... Perde o foco total ali também. Não tem como ajudar, se transforma, cara, que é isso, né? Então, todos os métodos funcionam, e principalmente quando você está começando, a regra é clara, pega um método e segue a fio, independente seja high ticket, seja low ticket, seja lançamento. Cara, tem que pegar e executar com constância, caso contrário, não tem E pra lógica. quem é? Aquela assim, onde é o que são, o que vivem? Quem tá ouvindo a gente, que fala assim, tô pronto, eu acho, hein, JP? Acho que isso aí é pra mim. Quem são essas pessoas do high ticket que pode trabalhar um conteúdo? Quem é como que a gente direciona? Como que quem tá ouvindo fala, cara, esse produto é pro meu público. Tem algum jeito da gente descobrir, JP? Quem tá pronto, quem não tá? Quem pode entrar, quem não pode? É pra Boa. todo mundo, não é pra todo mundo? Boa. Se tratando do mercado de educação, vou tratar Que é mais o seu de educação, nicho. que é o meu core. Se tratando do mercado de educação,
Geralmente, o que acontece é a pessoa, pô, vou cobrar mais caro e dá aquela síndrome do impostor, sabe? Pô, será? Será que eu posso cobrar mais caro? Então, primeiríssima coisa aqui é que quando a pessoa sente essa síndrome do impostor, como a gente chama, cara, é um baita sinal. Eu fico muito feliz quando a pessoa sente. Falou, olha, perfeito, eu estaria preocupado se tu não estivesse sentindo. Uhum. A única pessoa que não sente a síndrome do impostor é o próprio impostor. Então, assim, Ufa, hein, gente, eu quero dar aquela... relaxei agora. Exato. Então, se tu tá sentindo isso, vamos olhar de um outro ângulo. Vamos olhar de outro... Inclusive, você fala do humor, eu acho isso maravilhoso, que a comédia, ela rasga a lógica, né, com o humor e te convida a olhar de um outro ângulo. Sim. Então, da mesma forma, vamos olhar de outro ângulo esse negócio aqui. Cara, na verdade, esse embrulho no estômago, ele significa que tu se importa. E tu se importa e tu tá preocupado se vai gerar resultado. Perfeito, é o sinal que tu precisa ter. E se vai entregar além também, né? Se vai exato, compensar exato. O valor que você então, perfeito. Esse é o primeiro sinal. Então, não enxergue isso como, né, algo ruim, essa síndrome do impostor. Não é paralisante, é mobilizante. Não, é paralisante, exato. Eu falo, cara, beleza, então vamos me esforçar aqui para gerar resultado, beleza? Show. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que as pessoas, né? Foda-se. A vizinha, a minha tia. Esse pessoal de educação aí. Nós tendemos a achar que a gente sai do 8 pro 80. O queimar pontes ou não sei o quê. E isso sim é paralisante. Cara, olha, hoje, sei lá, no mercado de educação, tem uma consultoria, cobro 10 mil reais, gostaria de cobrar 50 mil. Meu Deus, é 5 vezes mais caro. Eu paraliso e fico 2 anos cobrando 10 mil. Então, assim... Como é que a gente encurta, né, o próximo passo? O próximo passo, né? Teresa Mabil, ela tem um estudo que ela analisa a felicidade humana relacionada ao sentir-se progredindo e é meio que por aí. Uhum. Então, olha, dos 10 para 40, de fato, até dá para vender. Porque tranquilo, a gente descobre quem é que paga 40, aquela estratégia, só que tu não vai se sentir confortável. E se você não se sentir confortável, tu vai transparecer isso e vai dar ruim. É criar uma escadinha. Pô, beleza, então vamos fazer o seguinte... Né? Teu preço ideal é 40 mil, hoje tá 10. Vamos fazer um combinado? Tu faz mais uma venda a 10, a gente vai para 15. Show. Foi para 15? Vamos fazer mais 3 vendas a 15? Vamos para 20? E vai construindo a escada até o 40. Aí depende muito também do que você estava comentando. Qual que é o objetivo da tua empresa? Qual que é o posicionamento? Você quer trabalhar com poucos clientes? Você vai escalar para mais? Porque a depender se o jogo for... Não, pera, é high ticket and low clients mesmo... Quando chega nos 40, adivinha, se torna o preço zero. Escolhe teu novo preço ideal e segue de novo a escada. Né? Foi exatamente esse processo que eu fiz. Né? E centenas de mentorados fizeram. Centenas de mentorados. Anotaram, gente? Que é isso? Um homem de resultados aqui. Isso de falar de felicidade é algo que eu, Mari... Tô nesse mundo, obviamente. Falo que a comédia é feita pra fazer rir, JPI, o humor é feito pra fazer bem. Eu tava com o Rafael Cortez, né, semana passada, falando muito com o Rafa, do tipo, Rafa, como que a gente cria um humor construtivo, assim, né? Como que a gente fala da felicidade? JP, não tem como a gente não trazer seus resultados, assim. Você acha que os resultados... A galera que tá ouvindo quer saber, não é, galera? Eu também quero. Você acredita que isso potencializa a felicidade, de alguma maneira, assim? Como que a gente relaciona... os seus bons resultados, o sucesso, com a sensação de bem-estar, com a felicidade, com a realização. Como que você relacionou isso no seu dia a dia? Legal. Eu acho que existe sim uma correlação. Tá. Eu acho que existe sim. Esses resultados, eles de certa forma possibilitam um conforto. Eles possibilitam, assim, no fim do dia, opções. É isso que possibilita, opções. Mas, porém, entretanto, todavia, principalmente por conta desses resultados, é muito, mas muito fácil tu começar a olhar para o lugar que não é exatamente para que tu devia estar olhando. Né? Tu começa a perder a hierarquia. Né? Então, é uma linha meio tênue. É uma linha meio tênue. Olha, sim, né? Acredito que, né, esses resultados ajudem na minha realização. Porém, eles não podem ser a minha realização. Fim, e por quê? Caralho, do nada, vamos filosofar agora. Eu gosto disso. Por quê? Metafisicamente... Gastou, né? Gastou agora. Metafisicamente falando, a felicidade plena aqui não vai rolar. Por que não vai rolar? Simples. O tempo é a unidade de medida da decomposição da matéria. Logo,
se eu me apoio a essas realizações daqui, É só ladeira abaixo. materiais, vai acabar. Ah. Vai acabar assim, pode ser daqui 10 anos, daqui 30... Mas é finito, né? É algo finito. Entendeu? Então, assim, pô, ajuda sim. Até porque aí vem muito, por exemplo, do Mudando Histórias. Cara, eu acredito muito que quanto mais dinheiro eu tenho, mais pessoas eu ajudo. Então não é uma mentalidade, talvez mesquinha, de juntar dinheiro e colocar embaixo do colchão. É mais uma mentalidade bélica, de ocupar espaço, de contratar gente, de expandir time, de fazer muito dinheiro para ajudar muita gente. Só que se ficar nisso, né, no dinheiro, fim. ferrou. Porque é impossível a felicidade plena ali. Sim. E eu falo que quanto mais a gente contribui, retribui, mais a gente ganha também, né? E isso é lindo, assim. É maravilhoso. JP, a gente cresce muito com os erros aí, principalmente também encurta caminho de muita gente que está assistindo a gente. Então eu queria que você falasse alguns obstáculos aí, alguns erros e os ensinamentos que você teve Aquele com isso. tropeço que é passo, Legal. né? É normal, acontece. Legal. Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente aprende mais no dia difícil, né? No dia das lágrimas e sangue, do que no dia dos sorrisos. E de fato eu tive um caminhãozinho de errar, né? Meu irmão costuma falar que geralmente as pessoas aprendem ou por conselhos, né, de alguém que já viveu aquilo, ou errando. Eu escolhi errar, falei, Vamos por esse caminho. Deixa eu ser essa pessoa que vai errar e ensinar os outros O depois. conselho, não, o conselho eu não quero errar mesmo, quero quebrar a cara aqui. Então, vamos lá. Existem vários, eu vou tentar deixar isso aqui linear. Mas eu acredito que o primeiro foi logo lá quando eu comecei a ter certo tipo de sucesso, quando eu fiz meu primeiro 6 dígitos. Quando eu fiz o meu primeiro 6 dígitos, né? Eu falei, cara, eu sou o novo Zuckerberg. O quê? Eu inventei. Não, isso é o novo Facebook. Você não tá entendendo. Não, então assim, eu fui consumido pelo meu ego. Tá. Hoje cedo eu tava conversando com o meu time comercial e eu até trouxe esse tema pra eles. Eu falei pra eles o seguinte: todas as vezes que você achar que você chegou lá, você tá prestes a ter uma queda. Picos e vales, né? Sagrado. Fato, né? Acontece. Todas as vezes que você achar que chegou lá, pô, você tá prestes a ter uma queda. Por quê? Cara, tu vai ficar mais desatento, tu vai ficar mais relaxado, tu vai... Entendeu? Então, primeiro, meu primeiro maior erro foi o ego. Foi deixar essa soberba, sabe, tomar conta. Né? E te deixar menos vigilante. O primeiro erro foi esse. Segundo erro, paradoxo que eu descobri depois, um paradoxo de certo tipo de sucesso, que é o quê? Quando você está começando, não existem tantas portas abertas. Não. Né? Você tem que dar a batida, cara, tem que se humilhar. Então não tem tantas portas abertas. Por outro lado, quando você vai atingindo certo tipo de sucesso, atendendo certo tipo de clientes, muitas portas se abrem. E aqui que é o paradoxo. Se tu começar a se perder nessas portinhas, ferrou. Nem todo convite é uma oportunidade, né? Ferrou. É. Então, o segundo ponto foi essa questão de conseguir diferenciar. Uma das frases que rege meu dia a dia também foi conseguir diferenciar as muitas coisas importantes das poucas coisas essenciais. Muito bom. Repete. Olha, Meu tic-tac fez o quê? Vou repetir. Perde aqui. Vou repetir. Um dos princípios que eu uso muito no dia a dia é diferenciar as muitas coisas importantes das pouquíssimas coisas essenciais. Mas tem muita coisa importante. Pô, após o bloco de notas de vocês está cheio de tarefa. Cara, essencial, 1, 2, né, sabe? Então, tem muita coisa importante mesmo. Tem pouca coisa essencial. Sim. Segundo passo foi entender essa questão do essencialismo. Tá. Foi entender essa questão do essencialismo. A gente vem pro terceiro passo, né? Que o endgame não pode não ser o dinheiro. Sim. Né, que é impossível ser plenamente feliz dessa forma. Então, a terceira coisa que eu aprendi foi isso, como na prática. Chorando, reclamando, doendo. Então, o que rolou aqui? Beleza, controlei o ego, tive certo tipo de sucesso, comecei a ter muito dinheiro, então, por muitas possibilidades, muitas opções, né, muitos meios de ação, e comecei a viver a vida por ela mesmo, sabe? Comecei a usar o dinheiro para, sei lá, terça, 3 da tarde. Vamos tomar champanhe e comer um caviar?
uma coisa... Terça-feira à tarde. Pô, terça à tarde, né? 3 da tarde já. Chama, da semana acabando. Quem trabalha... Quem trabalhou, que trabalha terça, 3 da tarde, tá maluco? Assim, e eu comecei a aproveitar todas essas opções que esse certo resultado trouxe. O que eu aprendi? Na prática, que quanto mais dinheiro você tem, quanto mais sucesso você tem, mais você precisa se limitar. Perfeito. Mas você precisa limitar suas opções. Peraí, é óbvio que tua vida vai ficar sem sentido. É óbvio. Como que eu aprendi? Na prática. Então, eu segui essa trilha, entrei em depressão. Fiquei depressivo, não tinha um sentido da vida. Não tem sentido da vida. Você pode fazer tudo, qual que é a graça? Esmagado pela agenda ali, né? Qual que é a graça? Qual que é a graça? Então, essas limitações autoimpostas, sabe? Isso edifica demais. E por último, entender que por conta própria não dá. A autossuficiência, cara, não dá. Por conta própria não dá pra ser bom. Sozinho assim, no fundo, é muito difícil. Então, existem algumas ferramentas que nos foram deixadas. Sim. Entendam como quiser, para que, a gente tenha uma ajuda de outro lugar pra conseguir fazer o bem, pra conseguir dizer a verdade com V maiúsculo. Acho que foram esses 4 principais pontinhos, tá? Primeiro... Pontinhos? 4 ensinamentos aí. O ego, o essencialismo, as limitações, e a conquista das virtudes com a ajuda do alto. Perfeito. Que é isso, hein, gente? Se arrasta pra cima aqui, brincadeira. Um método incrível! Aqui, gente, isso aqui. JP, temos agora aqui, você já mudou histórias aí de muitas pessoas, talvez você nem saiba, e nós temos uma surpresa aqui pra você agora, que é alguém contando um pouquinho de como você transformou, mudou a história dessa pessoa também. Então vamos lá. Fala, meu querido JP, cara, nós somos honrados em estar participando desse momento, gerando essa homenagem para você, mais que merecida. Bom, faz pouco tempo que estamos na mentoria, tá? E nesse pouco tempo nós vimos um crescimento bem exponencial na nossa empresa. Algo que a gente não conseguiu em anos trabalhando, Você conseguiu aí, através do seu método, resolver. Eu quero dizer para você, poderia aqui falar sobre as técnicas, o método, enfim, mas todo o conteúdo que você trouxe para nós não só mudou a realidade da nossa empresa, mas mudou a realidade de uma família. Então, sim, não é somente sobre empresa, sobre negócio, mas é sobre pessoas, cara. Então, e aqui, quando a gente fala de pessoas, sou eu, Cláudia e mais 4 filhos. É uma família. Então, só tem que agradecer, cara. João Pedro Bijari, obrigada por não desistir e por ter continuado, porque por você não ter desistido, a gente está colhendo os frutos dessa sua decisão. Obrigada. É isso aí. E sempre eu penso assim, o sim e uma pessoa que não desistiu, ela é capaz de transformar não somente a vida dela, mas transbordar para a vida dos outros. Então, cara, de coração, bom, eu nem sei o que falar, eu me sinto muito feliz porque realmente hoje eu tenho uma visão totalmente diferente dos meus negócios e é muito bom estar com ambiente, com pessoas e conhecimento. Então, tamo junto, até o fim. Grande abraço. Da família aqui. Até mais. Tchau, tchau. Ei, muito sensacional. Os amores, Fábio e Cláudia, muito bom. Mudando histórias. Total. Eles pegaram num ponto ali, acho que a gente chega mais perto agora da Toca do Coelho. A gente chega mais perto da Toca do Coelho, que é o seguinte, a gente vende o que eles querem e entrega o que eles precisam. Olha, outro ensinamento aí profundo. A gente vende o que eles... O que eles querem. A gente vende o que eles querem e entrega o que eles precisam. Jota, como assim? Você tá falando que eu vou vender batata e entregar repolho? Porra, não. É porque nem sabe, a gente sabe que a gente precisa, JP. Então assim... Se relaciona, óbvio, a parte de vendas, a parte de entregar o que foi prometido da mentoria, mas tem algo a mais aí. Tem algo a mais. Talvez de uma forma mimética do exemplo, eu falo, cara, tem algo mais alto, sabe? Tem algo mais alto. Então, eu brinco. Parece que todo esse meio, os benefícios de certa posição social, cara, é um anzol pra pescar homem. É um anzol pra pescar homem. Então tem outras coisas envolvidas, mas são menos sexys, né? São menos sexys. Então, cara, a gente vende o que eles querem, entrega o que eles precisam. Que é o que faz as pessoas ficarem, né? A transformação. Que demais, que gente! ensinamentos, né?
JP, infelizmente, né? Ah, não, Dani, chega, não. Porque toda vez é isso, gente. Daniel vai acabando aqui o muito papo. Rápido, dava pra ficar mais um dia inteiro aqui ainda, né? Conversando Pô, mais. demais, gente. Muito Queria bom. que você deixasse aí alguma mensagem, algum insight pros empresários, executivos aí que estão assistindo a gente. Algum ensinamento pra fechar aí com chave de ouro esse dia. Boa. Eu vou buscar os 4 pontinhos que eu falei. Né? Eu vou buscar os 4 pontinhos que eu falei. Deixa eu recapitular eles na minha memória. Foi o ego, o essencialismo. O ego, o essencialismo, o dinheiro não é o fim. E o alto. E o alto, legal. Perfeito. Então eu vou rebuscar. Independente, tá? Independente do sucesso que você almeja, você tem que se guiar por 4 pontos. Nós tem que se guiar por 4 pontos. Então, independente do momento que você esteja, o controle do teu ego. O controle do teu ego, né? Tem até um livro que eu amo, indicação, inclusive. O ego é seu pior inimigo. Esse livro é maravilhoso. Sim. Então, o controle do teu ego, tanto no alto quanto no baixo, para levantar a mão para pedir ajuda. O essencialismo, no dia a dia, conseguir entender a diferença entre as muitas coisas importantes das pouquíssimas essenciais. Não estou falando só de empresa, estou falando no dia a dia mesmo, com a tua família. Eu sei que talvez tu tenha muitas reuniões importantes, tantas coisas importantes acontecendo, mas talvez tenha algo essencial aí, né, que tu tá deixando de lado, não se confunda nisso. Terceiro ponto, cara, dinheiro é uma ferramenta. Dinheiro é uma ferramenta. Tá? Dinheiro é uma ferramenta. Pô, legal, conquistar mais, vamos ajudar mais gente, vamos contratar mais gente, vamos expandir, vamos impactar, vamos mudar mais histórias, mas, cara, é uma ferramenta. Não confunda as coisas. Não é o fim, né? Ou mantenha em seu lugar de hierarquia. Né? E por último, tem algo a mais aí, entenda como quiser, né? Mas tem algo a mais e nós, por méritos próprios, estamos ferrados. A gente pode levantar a mão e pedir ajuda e seguir um caminho que está mais de 2000 anos aí consolidado. Fantástico. Que demais, Temos obrigado, um presente aqui pra você. Ô, louco, que chique. Faltar. Brinca. Do nosso Esse daqui a parceiro. gente faz questão que você dê uma Ô, louco, olhadinha. deixa comigo. O artista Pedro fez esse presente Sério? maravilhoso. Sério. Fechando tudo aqui. Boa, Facilita, boa, mas esse boa, daí boa. Do Pedro, nosso parceiro. Olha só se não é ele. Opa. Olha. Porra, muito bom, gente. Obrigado. Da hora, né? Maravilhoso. Ó, um cafezinho. É um cafezinho? Isso. Muito bom, de Nosso bom outro grado, parceiro parceiro. também. Pô, maravilhoso, gente. Muitíssimo obrigado. Aqui tem um agradecimento, depois você lê com carinho, Fechou. falando Deixa comigo. justamente isso, que juntos somos gigantes aí, podemos Porra, um fazer prato muita diferença. Muito bom. Muito bom. Gente, obrigado. Eu que Obrigado. agradeço. Então Dani. estamos encerrando aí mais um episódio, foi um sucesso. JP, muito obrigado, muito Eu bom que agradeço. compartilhar aí sua história, seus ensinamentos com a gente. Show. Mari, muito obrigado novamente. Infelizmente, aí agradeço. estamos chegando ao fim. Sigam o nosso Instagram, @mudandohistórias_BR. E semana que vem estamos de volta com mais um episódio. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau.